Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. É um capítulo não muito longo, então vamos ler o capítulo inteiro. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Coloque a tua mão em teu coração, feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai da glória, nessa noite, diante de nós está a tua palavra. Pedimos que uma vez mais tu venha sobre nós de maneira intensa nessa noite. Queremos ser ministrados, ó Pai, pelo teu Espírito. Tua palavra diz: se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus, ou seja, segundo a palavra que Deus deu para aquele momento. E eu creio, Pai, que essa palavra tu tens dado para esse momento, para essa noite. E nós pedimos que o Espírito Santo venha e opere, que ela seja recebida com fé e seja aplicada em cada coração. Ó Pai, a tua palavra é viva e eficaz, ela nos impulsiona para a tua vontade, Pai. Ó Deus, não permita que nada venha roubar essa semente,
e que ela venha produzir exatamente aquilo que Deus deseja, que ela cumpra o desígnio, Senhor, para o qual ela está sendo enviada. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amado, geralmente, quando ministro aqui, quando prego, sempre trabalho mais dentro de uma área muito profética para impulsionar a igreja, para caminhar, realmente para avançar. Mas como voz apostólica, eu creio que eu tenho a responsabilidade diante do Senhor de ministrar todo o conselho de Deus. E quando ensinamos todo o conselho de Deus, tem dias que vem mensagens completamente proféticas, pode levar as pessoas lá nas nuvens, pode levá-las a mergulhar de maneira forte no rio do Espírito, mas há momentos que a palavra vem de uma maneira muito exortativa. Paulo, quando você está ligado ali à igreja de Éfeso por algum tempo, trabalhando ali de maneira forte, certa ocasião ele fala à igreja o seguinte: eu nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Diga isso, Paulo ensinou a igreja de Éfeso todo o conselho de Deus. Então eu reconheço que eu tenho a responsabilidade sim, de ensinar, de ministrar, de compartilhar, de pregar coisas concernentes a todo o conselho de Deus. E hoje eu reconheço que não é uma daquelas mensagens que vai levar você a cavalgar sobre as nuvens, mas vai levar você a um tempo de reflexão. Esse capítulo 1 de Jonas nos ensina algumas coisas muito importantes. Eu dei o nome dessa mensagem aí, os resultados da desobediência. Poderia chamá-la também da síndrome de Jonas, porque essa síndrome está arraigada em meio ao povo de Deus em toda a terra. Jonas, um personagem bíblico, né? E o que ele fez aqui nesse capítulo 1, que marca a tônica desse capítulo, foi, de fato, desobedecer a Deus. Deus dá a ele uma palavra diretiva: olha, você vai a Nínive. Deus tinha um propósito tão grande em Nínive, aquela cidade ia passar por um tempo de avivamento, a salvação viria ali de uma maneira tão forte. Essa era a direção do Senhor para esse profeta. Mas ele toma uma decisão contrária. Ele compra uma passagem e toma uma decisão própria, sem Deus ter o dirigido. Não, eu quero ir para Tarsis. Agora, Tarsis era o oposto da cidade de Nínive. E ele vai exatamente para onde Deus não queria que ele fosse. Por isso ele foi tragado por um peixe, e por 3 dias e 3 noites teve que ser tratado pelo Senhor. Quem sabe na nossa caminhada haverá um momento que teremos que passar um tempo aí sendo tratado, muitas vezes duramente, pelo Senhor. 3 dias, 3 noites para Jonas, eu acho que foi ali como 3 anos ou mais, porque Deus teve que tratar fortemente com ele. Agora, esse tipo de comportamento de Jonas, eu reconheço que está, sim, no meio do povo de Deus. Cristãos que caminham com o Senhor, receberam Jesus, quem sabe até congregam, são assíduos na igreja, mas muitas vezes não querem cumprir aquilo que Deus está pedindo. Não têm a habilidade de colocar por obra aquilo que Deus dirige. Eu quero ver alguns versículos aqui, nesse capítulo 1 com vocês, e eu creio que isso vai dar uma luz bem clara. Primeiramente, veja aí no verso 9. Quando então aquele barco já estava ali à deriva, aquele navio ali, quase naufragando, porque a tempestade estava ali, aquela tripulação, os marinheiros já desconfiaram: espera aí, alguma coisa não está bem aqui, alguma coisa está errada. E lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Agora veja, quando foram indagar ele,
quem você é, de onde você é, quem é teu povo? Ele simplesmente respondeu, veja o verso 9. Respondeu ele, eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Só nessa declaração, eu sou hebreu, você já pode aqui imaginar inúmeras coisas. Veja, em primeiro lugar, ele tinha um ministério, ele era um profeta. E quando diz, sou hebreu, como hebreu, quantas vezes ele não foi lá dentro do templo? Quantos sacrifícios ele não fez diante do Senhor? Quantos momentos ele não teve, supostamente, adorado a Deus? Como profeta, quantas vezes ele ouviu a voz de Deus? Mas agora surgiu na vida dele o quê? Um grande problema. Qual? O fato de não querer obedecer a Deus. A desobediência. Amados, nós podemos ver o corpo de Cristo, ele é muito grande, ele é muito vasto. Você encontra pessoas a cada domingo, né? Enchendo os templos repletos. Tem pessoas aí, muitas vezes cantando, supostamente louvando a Deus. Mas vamos imaginar um pouquinho aqui. Será que no meio de todo esse povo há uma grande porcentagem que estão obedecendo a Deus 100%? E uma coisa muito importante que nós temos que entender, que não existe obediência parcial. Diga isso. Não existe obediência parcial, em parte. Lembra quando Deus fala com Saul? Ele obedeceu em alguns aspectos, em outros não. E o Senhor usa ali o profeta Samuel de maneira forte para repreender a Saul, porque ele obedeceu simplesmente parte. Diga ao seu vizinho, olha bem para ele, faz um olharzão aí de ovelha para ele. Abre bem o teu olhão aí, diga assim para ele, você sabia que obediência parcial é igual a desobediência? Amado, se eu obedeço em parte só em alguns aspectos, eu estou sendo desobediente. Não está sendo obediência total. Esse era o grande problema de Jonas. Essa era a síndrome de Jonas. E essa síndrome está, sim, no meio do povo de Deus. Quantas pessoas são crentes? Congregam regularmente, mas não obedecem. E esse hábito tão negativo está em meio do povo de Deus. Nessa pandemia, quantas pessoas tomaram a decisão de congregar simplesmente virtualmente? Ai, mais cômodo, eu não preciso ir na igreja. E olha, sabe qual é o grupo que mais cresce a cada dia? Na face da terra? Eu vou dar até um nome, congregação. A congregação dos desigrejados. Que não querem caminhar com o corpo local, não querem estar agregado num corpo. Para eles é muito cômodo simplesmente assistir um culto, quem sabe, com a jarrona deixada ao lado, um pacotão de pipoca, um pijamão folgado, uma pantufa, tranquilamente ali, não precisa congregar, não precisa fazer parte de uma célula, não precisa dar satisfação para ninguém, não precisa prestar contas daquilo que faz, e para ele está muito bom. Esse pode ser, de maneira típica, o crente desobediente. Ele pode ouvir a cada domingo mensagens, ele pode louvar a sua... Olha, não estou condenando quem sair no culto online, por favor. Né? Existe, claro, exceção de regras. Tem pessoas que não têm tido as condições de ir, mas tem pessoas que tomaram a decisão de não congregar mais, querer tudo a domicílio, só em casa. Ai, que bom que eu não preciso prestar contas para ninguém. Eu posso viver solto, eu posso viver como eu quiser. Sabe o que é isso? É a síndrome de Jonas. Diga isso, diga assim, isso é a síndrome de Jonas. Às vezes eu fico pensando, né, amados, como é que pode uma pessoa
recebe Jesus, começa a caminhar com o Senhor. Inicialmente ele tem uma experiência tremenda, mas no decorrer do tempo você percebe que em muitos aspectos essa pessoa não consegue mudar. Já viu crente que ele é até sido, né, ele tem todo o envolvimento com a programação da igreja, mas tem áreas na vida dele que não muda nunca. Quem já viu pessoas assim? Levante a mão baixinho para ninguém ver. Senão vamos dizer que você está condenando e acusando ele. Mas existem pessoas, amados, que não mudam. Gente, eu estou no ministério pastoral, trabalhando no reino de Deus, desde o ano de 82. Alguns de vocês nem nascidos eram. E no decorrer de todos esses anos, de repente eu vejo algumas pessoas que, apesar de ouvir, apesar de ser ensinada ao mesmo nível de ensino que é trazido para outros, essa pessoa não consegue mudar. E aí, sabe aonde está o grande problema? Está na obediência. A obediência, amados, é a chave da vida cristã. Diga comigo, a obediência é a chave para a minha caminhada com Deus. Amados, é a obediência total ao Senhor que faz a diferença. Sem obediência, não haverá diferença em nossa vida e nem faremos a diferença na direção da vida dos outros. Fale bem alto isso, é a obediência que faz a diferença na minha vida como cristão. E sem obediência, jamais eu conseguirei estabelecer diferença na vida dos outros. E eu quero destacar aqui, nesse capítulo 1, 4 características da síndrome de Jonas. 4 resultados aqui bem claros que vêm pela desobediência. Encorajo você a prestar bastante atenção nesses 4 aspectos para que não venhamos recair nessas coisas aqui. Em nome de Jesus. Veja aí, primeiramente, o verso 5. Verso 5 desse capítulo 1 diz assim: então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus, e alijaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Anote aí, primeiro resultado da desobediência. A desobediência adormece. Diga isso. A desobediência adormece. Amados, ela traz um sono espiritual que leva um crente a viver completamente inerte. Nesses dias que vivemos, eu reconheço, há muitas pessoas na igreja espiritualmente dormindo. E o tempo passa e as pessoas não despertam. Você lembra a palavra que é dada, por exemplo, à igreja da Galácia? Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Algumas pessoas pensam que Jesus está falando aquilo, através do apóstolo Paulo, se referindo então à vinda dele e à ressurreição dos mortos, para sair da morte, do sono. Não. Aquilo ali está falando exatamente de uma morte espiritual. Porque naquela ocasião, a igreja da Galácia, ela estava num sono profundo, na morte. Por isso Paulo diz: desperta tu que dormes. E a desobediência pode levar alguém a um sono profundo, espiritualmente falando. O sono é tão intenso que essa pessoa, ela vai praticando hábitos que são contra a vontade de Deus. Ela não se dá conta disso porque está dormindo. Esses hábitos se incorporam na vida dele e passa a ser um comportamento normal. Diga isso. Hábitos presentes na vida de alguém que dorme
acaba se incorporando nele. E amanhã depois se torna um comportamento que para ele é normal. E o próximo passo é transformar esses comportamentos em ações pecaminosas, gente. E essas ações pecaminosas podem se tornar o padrão errado diário na vida dessa pessoa. Vai ser o comportamento cotidiano dele. Vai se manifestar todos os dias. E para ele é normal. A mente dele ficou tão cauterizada que ele acha que aquilo é normal. Está incorporado nele. Mas lá atrás está o quê? Desobediência. Repita comigo, a desobediência leva pessoas a praticar hábitos que serão incorporados à vida dele e que para ele será algo normal. Vamos dar alguns exemplos aqui. A pessoa se acostuma com essas coisas. Pratica essas coisas já de costume, já está acostumada. Quer ver alguns exemplos? Crente que começa a escapar mentiras. Ele vai, de repente, assimilando a mentira na vida dele. E você sabia que há crentes que mentem? E a mentira se torna algo tão normal que para ele, amanhã depois, ele acaba se convencendo que aquela mentira é verdade. Há uma pessoa que mente, a mentira na vida dele acaba sendo algo verdadeiro. E ele incorpora isso no seu comportamento. Outras pessoas, amados, pela desobediência, já se acostumaram a viver numa desordem econômica. Nós vamos abordar um pouquinho sobre isso aí no Seminário de Cura de Finanças. Tem pessoas que não conseguem ordenar a sua vida financeira. Sabe por quê? Muitas vezes pela desobediência. Por exemplo, gastam muito além daquilo que vem às mãos. Aplica o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é prioritário. E aí ele acaba vivendo aonde? Sempre em um caos financeiro. A Bíblia diz assim: a ninguém devais nada. Diga ao seu vizinho: você sabia que a dívida em excesso é uma maldição? E tem pessoas que têm compulsão por compra. Agora, é vontade de Deus que eu viva comprando, seja escravizado por essa compulsão? Não. Tem pessoas que vão lá, puxa, eu estou tão endividado, mas eu quero dar um jeito nisso, vou pegar todos os meus cartões de banco, de crédito, vou cortar e vou queimar. Corta os cartões, queima os cartões, mas a compulsão por compra está lá dentro dele. Dali uns dias, ele empresta dinheiro em banco para ir fazer compra, gastar, e muitas vezes naquilo que não é pão, gente. É forte isso? É forte, mas é o comportamento de pessoas que estão na igreja em nossos dias. E aquilo se tornou algo que é incorporado na vida dele, para ele é normal. Crentes que amam as redes sociais, mas não para glorificar Deus. Você sabia que as redes sociais podem ser um motivo de desobediência? Onde está colocando os olhos em excesso? As redes sociais têm coisa boa, mas tem muita coisa terrível aí. Crentes viciados em Netflix. A pastora Fernanda fez uma publicação aqui essa semana. Tem gente que passa tempo e tempo em cima de Netflix e não gasta o mínimo de tempo buscando o Senhor, se deleitando no Senhor. Gente, você sabia que isso é desobediência?
eu estou roubando o tempo que era para dedicar ao Senhor, me enchendo de outras coisas onde Deus não está. Isso pode incorporar em alguém e vai ser o padrão normal de vida dele, gente. É passar o dia inteiro em rede social, é passar o dia inteiro se alimentando aí de Netflix e coisas ruins, que vai mais afastar ele de Deus do que aproximar. Diga para o seu vizinho, você tem que aprender a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Síndrome de Jonas. Eu poderia citar aqui mais um montão de coisas. Esses comportamentos é simplesmente um reflexo, amados, de como está a nossa vida. Estamos obedecendo a Deus ou estamos desobedecendo? É uma vida de obediência ou desobediência? Comportamentos muitas vezes contrários à vontade de Deus, se torna um hábito cotidiano. Amados, e tudo aquilo que nós praticamos, que é contra a vontade de Deus, sabe o que é? Desobediência. Diga isso, tudo aquilo que eu pratico, que é contrário à vontade de Deus, é desobediência. E quem cai numa situação dessa, nessa síndrome de Jonas, rapidamente ele tem que se arrepender e sair dessa situação, porque senão a vida vai de mal a pior. Enquanto Jonas não tomou uma decisão aqui de romper com essa desobediência, a coisa foi se avolumando, amados. Foi de mal a pior. Essa é uma palavra para a igreja nesses dias. Segunda coisa que nós vamos encontrar aqui de maneira muito forte. Veja, por favor, aí o verso 17. Então o Senhor deparou um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas por 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então o Senhor preparou um peixe, para que tragasse a Jonas. Por que esteve Jonas lá no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites? Por que foi tragado pelo peixe? Porque simplesmente desobedeceu. Amados, pense comigo. Se ele tivesse obedecido à voz do Senhor, puxa, o Senhor falou que eu tenho que ir para Nínive. Tem uma obra tremenda, uma obra extraordinária ali. E ele obedecesse, não ia precisar ficar 3 noites, 3 dias, lá no ventre daquele peixe. Aquele duro tratamento do Senhor foi simplesmente porque ele desobedeceu. E quem desobedece, amados, muitas vezes é levado a disciplinas rigorosas. Ele passa por coisa que ele não precisava passar, gente. Diga isso, o desobediente. Ele vai passar por coisas que não seria necessário ele passar. Mas ele passa porque simplesmente desobedeceu. Eu creio que nessa noite o Senhor está checando aqui a nossa vida espiritual diante dele. Jonas foi tragado por um peixe, simplesmente porque não obedeceu. Amados, há pessoas em nossos dias que não obedecem, estão sendo tragados por grandes conflitos familiares. Porque se como família tivesse obedecido os princípios da palavra de Deus, tivesse obedecido aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado, aquilo que muitas vezes na célula a liderança está trazendo ali como direcionamento, se simplesmente obedecesse, a família não estaria passando o conflito que está passando no momento. Muitas famílias hoje em conflitos familiares, problemas familiares, uma marca aí da desobediência. Amados, tem pessoas que estão sendo tragados
pelos conflitos interpessoais, problemas com pessoas. Porque tem um comportamento errado naquilo que diz respeito aos relacionamentos pessoais. Já viu aquelas pessoas que têm a mania de viver tentando comparar a vida dele com os outros? Eu queria ser igual àquela pessoa. E como não consegue ser igual, fica indisposta com ela. Ainda bem que em Curitiba não tem isso, né? Nenhuma igreja. Ninguém quer ser igual ao outro, ninguém fica comparando a sua vida com outros. Muitas vezes se enche de inveja por causa da outra pessoa, recebe a ofensa ao invés de exercitar o perdão, que é uma área que nós temos trabalhado intensamente aqui na casa. Ela se dispõe e muitas vezes não quer perdoar, quer pagar o mal com o mal. Aí ele é tragado por emoções desajustadas naquilo que diz respeito aos relacionamentos. Falei há pouco da questão financeira, a pessoa sendo tragados pelo endividamento. Quando a Bíblia diz que ninguém devais nada, mas ele deve para esse, deve para aquele, e cada vez vai se endividando mais, está sendo tragado. Por quê? Não obedece. Por exemplo, a Bíblia diz assim que eu tenho que ter uma vida quieta, acomodando-se naquilo que eu tenho. Agora tem muitas pessoas que querem sair fora desse padrão, querem gastar mais naquilo que deseja do que propriamente naquilo que precisa, necessita, e com isso ficam endividados. Jonas foi entregado por um peixe, essas pessoas estão sendo entregadas pela dívida. Irmãos e irmãs sendo tragado por problemas lá no trabalho, porque ele não consegue ter uma rotina normal. A Bíblia diz que é funcionário do lugar, ele tem que fazer as coisas como o Senhor, ele tem que honrar a sua chefia. Mas quantas vezes ele procura estar levantando problemas com a sua chefia? Ele não dá um bom testemunho lá no trabalho, ele não honra o Senhor. Está sendo perseguido pelo chefe, eu vou fazer esse trabalho aqui mal feito então. Trabalha muitas vezes por conta, se sentiu injustiçado por alguém, vai fazer um trabalho, não, poxa, eu fui injustiçado, eu não vou fazer de maneira adequada, vai lá e relaxa naquele trabalho. A Bíblia diz, tudo aquilo que você fizer tem que fazer como se fosse o Senhor. E essa pessoa está sendo tragada onde? Na sua área profissional, no seu trabalho. Por isso, amados, não consegue prosperar, ele não consegue ir para frente. Se nas coisas pequenas, nas coisas simples, ele não tem ordem. Como Deus vai colocar essa pessoa no extraordinário? Diga isso, se alguém não tem ordem nas pequenas coisas, jamais será colocado no extraordinário. Como ele quer crescer na empresa, no empregado, como ele quer crescer no trabalho dele, se nas pequenas coisas que competem a ele fazer hoje, ele negligencia, ele dá um mau testemunho, como vai ser colocado naquilo que é maior? É impossível. Vamos para o campo espiritual, ministério. Disse o vizinho, você sabia que existem pastores, existem obreiros que são desobedientes? E eles não têm firmeza nenhuma. E eles são tragados pela desordem. E esses tipos de obreiros, amados, são os que mais estão sofrendo agora, nesse tempo de pandemia. Eu já disse aqui, há igrejas que fecharam. A cada semana, eu e minha esposa ouvimos obreiros, inúmeros que nos procuram. E quantos desses, pela desobediência, estão passando dias terríveis nesse tempo agora de pandemia? Há muitos deles, por exemplo, uma área que nós temos que aprender é ser bons mordomos daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E, infelizmente, no meio do povo de Deus, tem obreiros
que eles não sabem administrar a finança, gente. Simplesmente eles gastam de qualquer maneira, eles não têm sabedoria no gastar, gastam mais aquilo que entra em suas mãos. Tem pessoas que sacrificam os seus rebanhos, né? É como se pegasse as pessoas, colocasse de ponta cabeça, chacoalhasse, para cair o último níquel que tem. Liderança que de repente tosa as ovelhas. São os que mais estão sofrendo agora. A pandemia veio revelar aonde está o coração de um líder. Eu tenho que ser claro, eu quis ser sincero com vocês. Pessoas põem mais culto na semana para ter maior rendimento financeiro. Esses são os que mais estão sofrendo nessa pandemia, gente. De repente aí, principalmente quando veio a época do lockdown, que não podia ter culto, ficaram desesperados, gente, e começaram a perecer. Aonde está o coração dessa pessoa? Aonde está o coração desse líder? Onde estiver o seu coração, aí estará também o quê? O teu tesouro. Diga isso. Onde estiver o meu coração, aí estará o meu tesouro. Isso é terrível. E são aqueles que estão sendo tragados hoje, pelas necessidades. Mas uma vida, amados, de desobediência, não honrando a Deus. Veja, Jonas, ele diz, eu sou hebreu, eu temo a Deus. Porém, não obedecia. Pois foi tragado. Quantos no ministério louvam, oram, porém não obedecem, sendo tragados. Pessoas tragadas por vícios. Por que desobediência? Há pessoas que são escravas do álcool, são escravos do cigarro, são escravos da pornografia e nunca conseguem sair. Crente há anos, mas nunca sai da escravidão. Por quê? Sendo tragados pela desobediência. Pessoas sendo tragadas hoje pelas más companhias. Gente, tem pessoas que são tóxicas. Diga ao seu vizinho, você sabia que existem pessoas tóxicas? E se eu tenho companhia, eu tenho um relacionamento com alguém que é tóxico, isso vai me fazer bem? Não! Eu já tenho declarado em muitos lugares, principalmente quando vamos ensinar sobre ligação de alma. Eu não faço relacionamento, eu não tenho amizade com qualquer pessoa que se apresenta. Porque há pessoas que não temem a Deus. E se eu começo a associar com essas pessoas, isso vai ser prejudicial a mim, eu vou ser influenciado amanhã depois. Eu quero saber se a pessoa caminha com Deus, ela teme a Deus, ela vai ter algo passar para mim, para me abençoar. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios 3:20. Diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Diga isso comigo, eu sou o resultado das companhias que escolho. Anda com sábio, vai ser sábio. Anda com alguém que ama o Senhor, que odeia as coisas ímpias e malignas, você vai odiar as coisas ímpias e malignas. As pessoas são influenciadas de maneira forte. Agora anda com o tolo, você vai ser igual a ele. Aquele que desobedece acaba sendo tragado por todas essas situações. E se as pessoas estão vivendo isso, tal como Jonas clamou a Deus com arrependimento, para que o peixe vomitasse, o que resta às pessoas que foram tragadas em qualquer um desses aspectos? Se arrepender e clamar a Deus, para que possam sair. E eu creio que essa é uma mensagem aí para o corpo de Cristo nesses dias, gente. Essa pandemia levou muitos a checar suas próprias vidas, como estava a vida deles diante de Deus. Então eu vejo que foi uma grande oportunidade de Deus, em termos aí num lockdown,
num tempo não de solidão, mas de solitude, para avaliar as nossas vidas. E quantas pessoas que estavam sendo tragadas por fatores de desobediência e que foram levados ao arrependimento. Há muitos lares aí que foram consertados, relacionamentos no meio do povo de Deus, que houve cura, houve mudança. Houve ministérios que tinham problemas interpessoais com outros ministérios. Sabe o que aconteceu nesse momento de lockdown, nesse tempo de pandemia? Concertos. E hoje eles têm comunhão. É um chamado, sim, ao arrependimento. Por quantas vezes já declaramos, né, que esse tempo aí de pandemia foi um chamado para arrependimento. Foi a palavra profética. Quero assegurar vocês, amados, aqui também, que Deus já está colocando no coração meu e no coração da minha esposa, já uma palavra profética que vai nortear nós aqui, tanto na casa como no MAPEV. Uma palavra para 2022. E no final do ano nós vamos soltar essa palavra que Deus já começou a gerar no nosso coração. Glória a Deus. 2022 será o ano da guerra, mas será uma guerra diferente, porque o Senhor nos preparou durante tempo, até esse tempo de pandemia, a nós foi como que um confinamento, para um adestramento muito grande, para entrarmos num nível de guerra tão grande que você jamais imaginou até hoje, e a igreja vai sair vitoriosa assim nessa guerra, você vai ser forjado sim como guerreiro. O Senhor está forjando durante esses dias. Glória a Deus. Levanta a tua mão e diga aleluia. Aleluia. Pense um pouquinho. Muitas vezes, amados, nós ouvimos uma mensagem, eu não sei, mas tem algumas pessoas que pensam assim, puxa vida, logo hoje, com essa mensagem, aquela pessoa não veio no culto, isso é tudo para ela, gente. Eu já há muito tempo tenho aprendido uma coisa, amados. Deus fala com quem está presente. Diga ao seu vizinho, Deus não está falando com você. Deus está falando comigo. Gente, se eu estou ali naquela reunião, é para mim, gente. Não vamos jogar para o outro. É nós aqui. Quem vai entrar na guerra em 2022 somos nós. Então essa palavra aqui é para nós. Que mensagem que nós pregamos, que eu entendo que é para o corpo de Cristo. Que se a gente vai pregar em outro lugar, vai em outro país, outra cidade, de repente o Espírito Santo fala para a gente ministrar uma palavra que já ministrou aqui. Por quê? Porque aquela palavra é geral, é para a igreja, para o corpo. Agora, tem algumas palavras que é para nós aqui, para casa. Pense comigo nessa noite. Será, Senhor, eu tenho desobedecido a Ti em algum aspecto? Senhor, o que eu preciso arrumar? Diz a palavra lá, de maneira tão clara, no livro de Tiago, que a palavra de Deus é como um espelho. E o que um espelho faz em nós? Quem gosta de olhar no espelho de manhã? E você está bonitinho quando olha no espelho de manhã? Quando você levanta? Eu acho que muitos não estão muito bonitinhos, não. Cabelo todo despenteado, aí você começa a arrumar, porque o espelho revela como é que você está. E se a palavra de Deus é um espelho que vem a mim, ela revela como está o meu interior. Ela vai mostrar o que eu tenho que mudar. Aquilo que eu tenho, como diz o castelhano, aquilo que eu tenho que arreglar diante de Deus. E a palavra vem nessa noite a nós como um espelho. Terceira característica da síndrome de Jonas. Terceiro resultado da desobediência. Por favor, veja aí no verso 8 desse capítulo. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Declara-nos tu agora. Eles estavam vendo que aquilo que estava acontecendo
estava vindo a eles, aquela consequência negativa, por causa de quem estava ali desobediente, por causa de Jonas. Escreva aí, em terceiro lugar, os que desobedecem a Deus prejudicam aos que compartem a vida com eles. Diga isso, aquele que desobedece prejudica aqueles que compartem a vida com eles. Amados, alguém que está na desobediência, ele não somente vai trazer um resultado negativo para ele, mas para aqueles que estão próximos dele, aqueles que compartem a vida com ele. Ah, de onde vem esse mal? De onde está vindo toda essa tormenta, essa tempestade? Declara-nos. Aquilo está afetando os marinheiros. Eles entenderam isso, por isso pediram para Jonas. Declara-nos. Se você vive uma vida de obediência, aqueles que estão perto de você serão o quê? Abençoados. Se é uma vida de desobediência, eles serão, sim, afetados. Quer ver um exemplo? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Um pai, uma mãe, trabalha fora, mas lá no trabalho, ele é totalmente desobediente à sua chefia. Aí, de repente, fica insustentável a situação, porque ele não honra o Senhor, ele não dá um bom testemunho, ele não faz o seu trabalho como fizesse a Cristo, perde o trabalho. Por causa do quê? Da desobediência, não obedeceu a palavra. Quem vai sofrer? Quem vai passar fome lá na casa? Para quem vai faltar alimento? Para a esposa, para os filhos. Gente, isso aqui é muito sério. Nós temos visto já, nós que trabalhamos, por exemplo, com questão de iniquidade geracional, muitas vezes o comportamento dos pais se reflete nos filhos. Os pais têm uma vida completamente desregrada. Quem é que sofre? Os filhos. E eles chegam para Jonas, declara-nos quem é o culpado. E uma pessoa que desobedece a Deus, ele vai trazer consequências muito fortes na direção daquelas pessoas que compartem a vida com ele. Você vai ver quando nós entrarmos aqui no Seminário de Cura de Finanças, que os pecados na área financeira, na vida, por exemplo, de pais, podem trazer consequências para gerações vindouras, lá na frente. A desobediência está bem claro, abre lá em Provérbios 28:15, é uma palavra que nós usamos muito quando ensinamos sobre maldições geracionais. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, e se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas coisas, todas essas maldições e te alcançarão. Então, de repente, por que os filhos estão passando necessidade? De repente o pai respondeu mal ao chefe. De repente, os pais fizeram um trabalho muito mal feito naquilo que eles trabalham, o cliente não quis mais, porque não quis fazer como o Senhor. Quem vai sofrer? Os filhos. Ou quem sabe, muitas vezes, os filhos fazem coisas erradas para desonrar os pais. Quem que vai sofrer? Os pais. Filhos que desobedecem pai e mãe e vivem criando problemas. Quem vai ter que tirar esses filhos dos galhos lá? Os pais. A desobediência dos filhos traz a consequência para os pais. É o que diz lá em Provérbios 15:20.
O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Diga isso, filho que desonra, traz tristeza aos pais. Eu conheço quantos pais de filhos crentes, né, estão na igreja, mas os pais constantemente vivem aí o tempo todo tirando os filhos das confusões. Por quê? Porque o filho é desobediente, quebra princípios de obediência, desonra a Deus, e os pais têm que viver tirando ele aí dos buracos. Pais que se desviam do caminho do Senhor, pais que desobedecem à direção de Deus. Sabe quem vai sofrer? Os filhos. Tem muitos filhos de crentes desviados, gente, que não querem mais saber do evangelho, não querem saber de congregar, não querem saber de uma igreja, não querem voltar aos caminhos do Senhor. Sabe o que é isso? Resultado de desobediência de pais. Quantas vezes pais, na hora do almoço, falando mal da igreja, falando mal de pessoas, julgando irmãos, os filhos pequenininhos, ouvindo. Quando chega lá na adolescência, sabe para onde eles vão? Para o mundão, não querem mais saber. Aí os pais, pastor, olha para o meu filho que está desviado, não quer voltar para o caminho do Senhor. Gente, é uma semeadura, uma colheita, é uma consequência, gente. Diga, isso é uma consequência. É um resultado. Número 4. Por favor, veja aí, no verso 12. Respondeu-lhe ele: levantai-me. Ele reconheceu que ele era o culpado de toda aquela situação. Levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Veja que a coisa é piorando cada vez mais. E ele chegou à conclusão: eu sou culpado de tudo isso. Me lance no mar. E vai cessar aí toda essa tempestade. Anotem aí, quarto resultado da desobediência. Quarta característica da síndrome de Jonas. Escreva aí: a desobediência que não é tirada faz com que as coisas piorem. Diga isso: a desobediência que não é tirada piora ainda mais as coisas. Então, se eu não me arrependo hoje, se eu não trato de alinhar a minha vida com Deus, aqui na casa, na pandemia, quantos foram chamados aqui pela liderança? Sabe para quê? Para alinhar a vida com Deus, com os propósitos de Deus. E quando começaram a alinhar, o que começou a acontecer? Bênçãos começaram a cair. Diga isso: bênçãos caem sobre a cabeça do obediente. Então é um tempo de alinhamento. Agora, se eu não obedeço, se eu não me arrependo, não tomo a decisão de obedecer naquilo que eu tenho que consertar, gente, as coisas vão piorar cada vez mais. Não espere jamais melhora das coisas se continuar na desobediência. A situação vai piorar e nunca melhorar, até que aquela desobediência seja tirada. Jonas disse: o problema sou eu. Mas ele disse: eu temo a Deus, eu congrego, eu sou hebreu. Mas ele não disse: eu desobedeço. É muito difícil a pessoa reconhecer que é desobediente. Diga isso ao seu vizinho: é difícil ser desobediente. Reconhecer que é desobediente. Porque ele acha que ele sempre está certinho. Está todo mundo errado, ele é o certo. Jonas, nesse capítulo 1, é a representação materializada da desobediência. E quando foi tirado do navio, diz aqui que a tempestade aquietou-se. Enquanto a desobediência, que era Jonas,
estava no navio, a tempestade continuava, e piorando cada vez mais. Levanta a tua mão e diga: ao desobediente, as coisas irão piorar cada vez mais. E não existe outra solução, gente. Não é vir fazer o Silce. Eu vou fazer 5 Silce que a coisa vai melhorar. Puxa, vai ter escola profética, que bom. Vou chamar lá o ministério da igreja, que vem o apóstolo, vem o profeta e o pastor da igreja, e bote a mão na minha cabeça. Vou mudar completamente. Não vai mudar nunca. O desobediente só vai haver mudança quando ele obedecer. Pode vir o maior apóstolo da terra, botar a mão na cabeça dele, liberar 500 palavras proféticas. Não vai acontecer nada. Nem o anjo Gabriel vindo ali, falando algo para ele, vai acontecer alguma coisa, gente. A decisão de mudar tem que estar no coração dele, numa atitude de arrependimento. Diga isso. Enquanto não for retirada a desobediência, não haverá mudança. Por isso a coisa aqui foi piorando cada vez mais. Enquanto a desobediência não for tirada do navio, a tempestade não cessou. Diz a Bíblia aqui no capítulo 1 que ia cada vez piorando mais. É imprescindível, sim, que o desobediente tome sempre consciência de qual é a situação dele. Agora, o que eu acho tão lindo na palavra de Deus, amados, que ao desobediente o Senhor não condena. O Senhor traz uma mensagem para ele mudar. Você lembra a igreja de Laodiceia, como é que ela estava? De cabeça para baixo. A Bíblia diz que o Senhor declara: eis que estou à porta e bato. E por que o Senhor batia? Porque queria entrar. E sabe por que Jesus queria entrar na igreja de Laodiceia? Para mudar. E chama o quê? Ao arrependimento. 5 das igrejas da Ásia estavam numa situação terrível. Tirando a igreja ali de Filadélfia, ela estava numa situação boa. A igreja de Esmirna estava um pouco melhor que as outras. Agora 5 estavam ruins. E a de Laodiceia, não houve nada que o Senhor pudesse elogiar aquela igreja. Mas mesmo assim diz: eis que estou à porta e bato. Porque ele queria entrar e mudar. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. E ele vai com muito amor na direção do desobediente e chama o arrependimento para tirar da situação. Isso pode acontecer de uma maneira tão rápida. A obediente, a bênção do Senhor vem. Se alguém está na desobediência, ele toma hoje uma direção. Porque esse homem, quando ele tomou a decisão, você pode ver nos próximos capítulos, tomou a decisão de obedecer, mudou completamente a situação de Jonas. Mas enquanto ele se manteve aí, na desobediência, a coisa foi piorando. Abra sua Bíblia, estamos quase terminando aqui, por favor, 1 Samuel 15, 22. Jamais esqueça essa palavra aí, de 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender do que a gordura dos carneiros. Pergunto a você: o Senhor amava, o Senhor gostava dos sacrifícios? Sim ou não? Pense um pouquinho para responder. O Senhor amava, gostava muito de receber os sacrifícios de carneiros? Sim ou não? Sim, e muito. Diz lá no Pentateuco, você pega Êxodo, por exemplo, livro de Números, Levítico, diz que, aleluia, a oferta queimada era de cheiro suave ao Senhor. Trazia satisfação ao coração de Deus, alegria, ele se alegrava com aquilo. Mas muito mais se alegra com a obediência de alguém. Por isso ele diz aqui:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a voz do Senhor? Se o sacrifício trazia tanta satisfação, tanta alegria ao coração de Deus, imagina a obediência de alguém. O Senhor gostava das gorduras dos carneiros, sim ou não? E como gostava. Tanto é que a Bíblia diz que a oferta de Abel foi recebida pelo Senhor e a de Caim não, porque a Bíblia diz que a oferta de Abel, ele trouxe das suas ovelhas, da sua gordura. Mas você tome cuidado com a gordura, hein? Não fique comendo muita gordura aí, porque a gordura não é para o ser humano. O sacerdote tinha que queimar toda a gordura no altar para o Senhor. E por que tinha que queimar a gordura no altar para o Senhor? Porque o Senhor tinha prazer na gordura de carneiros. Mas o texto está dizendo que o atender para o Senhor é mais importante que a gordura do cordeiro, do carneiro. E há pessoas que ouvem, não atendem. Sabe o que significa atender? É colocar por ação. Puxa, olha, fui naquele congresso lá em Brasília, Deus trouxe aquele profeta lá dos Estados Unidos, ele saiu da plataforma, veio na minha direção, profetizou o que eu tenho que fazer, e disse isso, faz 5 anos, e você já fez tudo isso? Não. Da profecia dele, cumpri só 2 itens. Gente, a pessoa nunca vai mudar. Puxa, que palavra tremenda veio há 2 meses atrás, o pastor na igreja pegou a mensagem que chacoalhou, a minha vida foi chacoalhada. O que você fez com essa palavra? Você mudou na tua vida aos aspectos que tinha que mudar? Você sabe como é que é, né? Puxa, minha empresa aqui, eu tenho que trabalhar meio sem notas aqui, porque você sabe a carga de imposto que está aí? Gente, desobediência. Pode ouvir palavra profética, pode ouvir palavra de edificação, de exortação, mensagens mais lindas que possa ser, mas se ele não atender, a palavra para essa pessoa é a seguinte: o atender, para mim, é mais importante que a gordura dos carneiros. Oração. Quais são os sacrifícios nossos agora? Nós não oferecemos mais carneiro, gordura, mas quais são os sacrifícios? Esses 2 sacrifícios aqui fundamentais na Bíblia. Oração e adoração. Gente, você sabia que oração e adoração não produzem obediência? Diga isso. Oração e adoração não produz obediência. Porém, a obediência, ela produz oração eficaz e adoração que agrada a Deus. A obediência sempre virá antes da oração e adoração. Nunca depois. Guarde isso no teu coração. Oração e adoração não produz obediência. Porém, a obediência produz uma vida de oração e uma vida de adoração. A obediência tem um preço a pagar. Aleluia. Diga isso, a obediência, ela tem um preço a pagar. E nessa noite, sabe o que o Espírito Santo espera de nós? De cada um de nós? Que venhamos tirar a nossa desobediência de dentro do navio. Em que você tem desobedecido ao Senhor? Uma mensagem apostólica nem sempre vai produzir um efeito maravilhoso, nem sempre será mel. Tem dias que a gente vem aqui para botar mel na chupeta de todo mundo aqui. Mas outros dias traz uma palavra que você tem que ruminar.
E quando você rumina, vai vir um amargo na boca. É como um fel. E essa palavra, ela vem como que cortando. Como declarou Jesus. Dura esse discurso. Quereis vós se retirar? Não, Senhor. Para onde iremos? Se somente tu tens as palavras de vida eterna. E as palavras que trazemos aqui, eu posso declarar como Paulo. Não é para destruição de ninguém, não é para condenação, nem para julgamento. É para a tua edificação. Para você ser abençoado. Para você alcançar a vontade de Deus. Nós temos que, de fato, abominar, nos limpar de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, para uma vida de obediência, e seremos abençoados o tempo todo. Eu quero convidar você que fique em pé, aleluia, esse domingo tão solene de chuva, glória a Deus, com esse climinha de Curitiba aqui, com a palavra de exortação hoje, para realmente nos levar a uma reflexão, a uma mudança. Senhor, declara-me. Ah, Senhor, o que há de errado no navio, declara-me, Senhor. Esta é a palavra essa noite. Feche os olhos. Pedir que venha tangedor. Muito difícil pegar e orar sem um tangedor, né? Eu quase não consigo. Feche os olhos e reflita enquanto cantamos. Senhor, mostra-me. Eu estou com a vida de obediência 100% a Ti? Ah, o Senhor mandou Jonas para Nínive, ele quis ir para Tarsas, comprou uma passagem e foi para o caminho oposto. Ao contrário, Tarsas era o oposto, o lado contrário de Nínive. E talvez as coisas não estão caminhando bem para a gente, a bênção do Senhor não está chegando, há tanto esforço, e as coisas não rompem. Por quê? Porque talvez alguma área que você precisa ajustar hoje. Ah, é tão terrível quando as pessoas que estão perto de nós começam a sofrer por causa da gente. A minha desobediência leva as pessoas que estão próximas de mim a serem afetadas. Na família, principalmente. Cônjuge sendo afetado. Há maridos que maltratam as esposas, porque não seguem as orientações que a palavra dá a ele, as incumbências de um esposo dentro de casa. Há esposas que maltratam o marido, porque ele não tem uma vida de submissão, de sujeição ao esposo, e ele é desonrado com o marido. Filhos que desobedecem, desonram pai e mãe. Pai e mãe que vive triste, chorando por causa dessa desonra, porque eles vivem na desobediência. Pais que desobedecem, traz consequências para os filhos. A desobediência afeta aquelas pessoas que estão próximas de nós, gente. A desobediência nos traga coisas terríveis. Aquele peixe tragou a Jonas por causa da sua desobediência. Há conflitos familiares, há conflitos interpessoais, existem emoções desajustadas. Pessoas têm depressão, pessoas têm problemas na saúde por causa do interior dele que não está bem. Hoje é um tempo de volta. Aleluia, vamos cantar uma canção, depois quero orar com você e orar com aqueles que estão lá na casa, em nome de Jesus. Aos teus pés estou. Oh Deus, sim, estamos aos teus pés, Senhor. Ah, Senhor, sim. Estou a ti. Ah, Deus, sim. Tudo que eu te Oh Deus, sim, Pai. Receba aqui, Senhor. Oh, vem sobre nós, Senhor. Meu perfume, minha Ah, Deus, sim.
Sim, Pai. Sim, Senhor. Vão cair, basta olhar Oh, Deus, sim. seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante A Deus, de sim. ti. Eu quebro meu Sim, vaso, quebro meu Deus, sim. vaso Quebra-nos, Pai, quebra-nos. Aos pés do meu Sim, Senhor. amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus Oh, Deus, sim. pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso Sim, sim. aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro Sim, meu Senhor, vaso, quebro Deus, meu sim. vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Permaneça seus olhos fechados em nome de Jesus. Pai da glória, tua palavra é clara quando diz que o Senhor não se agrada de sacrifício e holocaustos, e nem tampouco com a gordura dos carneiros, se não obedecermos a Ti e atendermos a Ti. Somente o arrependimento profundo e a obediência total a Ti pode mudar as situações. Ao desobediente, ó Pai, muitas coisas amargas sobrevirão. E a obediência em nossas vidas que de fato faz a diferença. E só poderemos fazer a diferença diante das outras pessoas. Só poderemos marcar as pessoas dessa geração, Pai, se levarmos de fato uma vida de obediência diante de Ti. Nós nos arrependemos dessa noite, Pai, por toda a desobediência, e traz um batismo aqui de temor a Ti, traz um batismo de responsabilidade, Pai. Oh, traz, Senhor, um batismo de obediência hoje aqui. Oh, Pai, é um tempo de conserto. Essa pandemia está nos levando a um tempo, sim, de reflexão, aonde estamos caminhando de maneira errada, aonde estamos marchando de maneira contrária àquilo que Tu queres. Há um tempo de volta, e o arrependimento, Pai, é sempre uma volta, é uma volta a Ti. Shekarabassuri bacandere peseri babá. Riba babá. Sim, Pai, sim. Que Teu Espírito venha sobre cada vida que está aqui. Que Teu Espírito venha sobre cada pessoa que está lá no culto online. Venha falar esses corações. Que seja um tempo realmente de um batismo, da indagação de uma boa consciência para contigo, Senhor. Estamos numa vida de obediência ou não? Em nome de Jesus, Pai. Sim. Sua presença vale mais. A adoração e a oração flui do coração de um obediente. A obediência jamais será substituída por adoração e oração, não. A oração e a adoração vem como resultado de uma vida de obediência diante do Senhor. Aleluia. Do perfume derramado, Sua presença. Que a Tua palavra venha sobre cada vida que está aqui. A Tua palavra venha em cada pessoa que está lá no culto online. Em nome de Jesus. E que os próximos dias, Senhor, sejam dias de reflexão na Tua presença.
Aleluia. Aos pés do meu amado, eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, sim, Senhor. Eu quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos pés do meu amado. Se você precisa estabelecer concertos ou algum concerto com o Senhor, faça isso aí nos próximos dias. Que essa semana você possa refletir profundamente naquilo que foi ministrado. No dia de célula, né? Você possa realmente ir com o coração já compungido pelo tempo de reflexão que teve. Essa palavra vai ser trabalhada nessa semana na célula. E que você já possa ir, em nome de Jesus, com um coração consertado, um coração arrependido diante do Senhor. E que essa semana seja para você, de fato, uma semana de reflexão. Aleluia, aleluia. Declara, Senhor. Qual o problema no meu navio? Em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor abençoe aqueles que estão lá acompanhando online. E tenha uma semana aí de bênção. Aleluia. Uma semana de graça na presença de Deus. Em nome de Jesus. Vamos encerrar com uma canção ainda. Glória a Deus. E antes de sair desse lugar, possa ir cumprimentar 2 ou 3 aí com um soquinho carinhoso. Em nome de Jesus. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais, sua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais, sua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais, sua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais, sua presença. Eu quebro meu vaso, e eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado.